Fala pessoal, esse vídeo vai chamar Ideia. É simples, eu vou tentar resumir qual a minha ideia, qual é o meu pensamento sobre a coisa. Vamos lá. Senhor Dória, não vou nem falar dos outros. Estou falando para o Dória porque é de São Paulo e o Covas, certo? Simples assim. Vocês são gestores e administradores, não são? Vocês fizeram as fases de São Paulo. Planejaram um planejamento, né? Tudo tem um cronograma, tudo tem uma ideia de como vai ficar a coisa, de analisar números, etc. Ponto. As lojas estão fechadas, os restaurantes fechados, os bares fechados e a polícia sendo abusiva, porque não está na Constituição, por um monte de gente que eu venho falando, e já falei aqui que eu não tenho conhecimento de política e de lei, direito. Então é sobre a minha ideia, por isso que é minha opinião, certo? Eu não tenho comprometimento com nada. Eu não sou uma pessoa pública, eu não sou uma pessoa que trabalho para ninguém, então eu posso ter a minha ignorância comigo e as minhas ideias para me expressar. Se existe tudo isso e a polícia, em vários vídeos, está sendo abusiva porque foi um decreto que foi determinado, certo? Se tiver aberto em tal horário, baixa as portas, leva a multa. Sem máscara na rua, leva a multa. Então vocês pensaram e fizeram um monte de coisa para chegar nesses termos, né? Desse decreto que foi analisado. Então, lhes digo-lhes, certo? Vamos pensar de uma outra maneira. Com a economia girando, com as pessoas se precavendo, né, e se cuidando, tá bom? E vocês fazendo um cronograma, né, um decreto, ou o que for que seja, no seguinte sentido: gerando emprego para as pessoas fiscalizarem, e competentes, é lógico, né, contratarem pessoas. Já que a polícia fiscaliza para fechar a porta e baixar a porta, simples. Coloque regras para aquele estabelecimento ficar aberto pela medida do lugar. Então, por exemplo, se o lugar tem 100 metros quadrados, quantas pessoas comportam junto com os funcionários, certo? Para comer num restaurante, para comer numa pizzaria, para ficar dentro de um bar. Qual estipulado o espaço entre as pessoas? Bloqueio na porta quando atingir o máximo? Ótimo. Como é que vai acontecer isso? A população colaborando? Colaborando. Não colaboraram. Então, se aquela pessoa não estiver fazendo, o próprio vizinho, que não quer as portas fechadas, não vai ficar gritando e defendendo o cara que está com o seu estabelecimento aberto, existem regras para não promover o vírus e não transmitir, quanto menos melhor, mas todo mundo trabalhando, gerando renda para todo mundo, pouca, mas gerando, os deliveries continuando, e a pessoa vai tratar de tentar fazer delivery e fazer a propaganda dela, com isso vai gerar outros trabalhos para outras pessoas, a economia vai girar, você vai ter fiscais na rua para proteger as pessoas contra o coronavírus, e as pessoas de bem, educadas e que querem trabalhar, vão aceitar e vão fazer, porque vai estar gerando trabalho. As equipes que tem faz 2 turnos, elas aí dentro da empresa delas, elas vão fazer o cronograma delas, a gestão de trabalho delas, entendeu? Os horários, etc. E São Paulo, com os fiscais, fiscalizando junto com a polícia, e aquela pessoa que for autuada, multada, autuada, e fecha o estabelecimento dela. Aí ela não vai ter o que falar, porque ela não está seguindo uma coisa que vai prejudicar São Paulo inteira. Vocês deveriam ter pensado, ao meu ver e a minha opinião, desde o começo, em vez de ficar pensando em fase, em vez de liberar tudo. Por que não foi feito isso? É uma ideia, pode ser que não seja uma boa ideia, mas para mim é.
comparando as situações, para mim é. Você vai gerar emprego para as pessoas, a polícia vai continuar fiscalizando, porque se me falar que a polícia não pode fiscalizar, então por que está fiscalizando? Então está indo prender bandido. Está fiscalizando, não está? A polícia não pode chegar e fechar o estabelecimento que estiver aberto, não pode multar, não pode prender a pessoa que vai contra a polícia e não quer fazer o que a polícia está pedindo pelo decreto que tem? Então por que não faz um outro tipo de coisa? Por que não foi pensado nisso? Vocês não são administradores? Vocês são multimilionários, têm um monte de empresa. São administradores que têm empresas que faturam horrores. Tem um monte de funcionário. Vocês sabem administrar. O problema de vocês é focar em outra coisa. Por que não foi focado numa coisa? Aí vai falar que a população não tem respeito e não é uma população educada? Concordo. A maioria. Mas isso é cultural. Então por que vocês não começaram a mudar isso? Porque agora está tudo fechado e está explodindo tudo. E vai explodir em cima de vocês e em cima de nós todos. Simples. Você usa a polícia como você está usando, tem os fiscais como você está usando, só que você está usando para manter fechado. Você poderia ter essa ideia para deixar abertos os locais e pela metragem. Vocês pegaram bares, pegaram isso, estudaram, fizeram isso. Então, cada segmento do comércio tem estipulado uma regra e cada metragem do local, não tendo ar-condicionado, com portas abertas, mas não para qualquer pessoa entrar, e sim, a pessoa tem que se virar para poder ter uma pessoa na porta, para ter a contingente das pessoas, as pessoas que estão fora esperando não ficarem aglomeradas, e sim numa fila com distanciamento, e etc, etc, etc. Você está entendendo? Tem como fazer, é só querer. Mas não, né? Então, passa esse vídeo adiante para ver se não é uma boa ideia. Se não for, tudo bem, entendeu? Mas é uma ideia que veio na minha cabeça e uma comparação com as coisas que estão hoje em dia. Porque aí não teria um monte de coisa fechada, não estaria essa putaria do caralho que tá, e que a gente vai sair prejudicado em todos os sentidos. Isso se a coisa não explodir de uma maneira que vocês não vão conseguir controlar. Então pensa agora. Pensa, enquanto vocês estão, tá tudo fechado, pensa no que fazer. Por que não? Pega ideias e faça. Porque antes não tinha fiscalização, mas agora você está fiscalizando de um jeito que está deixando todo mundo sem comida, sem dinheiro. Então pegue isso como um exemplo, faça uma coisa melhor, porque eu não sou ninguém para ficar falando. Entendeu? É uma ideia que veio. Mas ao meu ver, comparando uma coisa a outra, o que vocês fizeram é ridículo. É ridículo. É ridículo e não é produtivo. Pelo menos do jeito que eu estou falando, pode ser uma coisa que seja produtiva e que consiga sanar um pouco, entendeu? O que está acontecendo. E se fosse desde o começo, duvido que estaria assim. Mas as pessoas também, nós, temos que ter consciência que aquela pessoa que não está fazendo corretamente merece ficar fechado e merece tomar multa. Porque é só assim que o ser humano vai se educar. É só levando na cachimbada, que é a mesma coisa. Você só para de fazer uma coisa ruim que está te fazendo mal, quando você tem um vício ou qualquer coisa que seja, à beira da morte. Se você tem um pane. Porque senão a gente não faz. A gente é acomodado e se acostuma com as coisas. Então tenta pelo menos ouvir, entendeu? Ouvir e enxergar uma coisa melhor para todo mundo.